É muito ruim estar à margem da legalidade. Seja porque você não conhecia a lei, né? A gente parte de um pressuposto, quem tem 2 certificados de graduação, pós-graduação, que todo mundo conhece a legislação ambiental, mas não é assim que funciona, né? Existe uma cultura que você não tira ela da sociedade de uma hora para outra. Eu aprovei o Código Florestal, logo está todo mundo sabendo. Não é assim que funciona. Tem que ter um trabalho educacional, né, em que as organizações façam esse trabalho e cabe também ao poder público, né? Eu tenho certeza de que todos aqui, até o Dr. Jair Schmidt, eu tenho certeza de que a maioria dos servidores do IBAMA, funcionários públicos, que a gente fala que é funcionário de cargos de confiança, todos estão... Ninguém quer prejudicar a vida de famílias que estão lá instaladas numa região já que é bastante complicada, né? Mas nós precisamos entender o seguinte, que o grande problema na questão ambiental no Brasil é que a gente coa os mosquitos e engole os besouros, né? Nós temos uma série de embargos anteriores a 2008, que as áreas estão lá já regeneradas ou que já tem um projeto de compensação e que o CAR não está analisado, enquanto isso esse produtor está marginalizado, né? Essa é a primeira questão. Quando o poder público ele só pune, ele não orienta, passa a percepção de perseguição, né? O segundo fator que leva a essa sensação de perseguição, e não estou dizendo que é uma perseguição, uma sensação de perseguição, assim como uma sensação de estar seguro, né? Uma questão de segurança pública também usa esses conceitos, quando conceitos legais eles são defenestrados em razão de uma crença de servidores ou de profissionais que estão em determinadas posições. Eu cito a questão do Conselho Monetário Nacional. Nós tivemos uma resolução muito debatida, 5.081, que deixou por quase um ano, produtores rurais que tinham sequer 2 hectares, 5 hectares embargados por todo esse tempo sem conseguir acessar crédito rural. 5.081, tá? Essa não foi uma medida do Banco Central, essa foi uma medida do Conselho Monetário Nacional, com o voto do Ministério da Fazenda, com manifestação do Ministério do Meio Ambiente, em que nós já discutimos o conceito de embargo, o conceito, suas limitações, aquilo que eu entendo, que os doutores que representam também as entidades entendem, que o doutor Jair Schmidt entende, que o objetivo do embargo é interromper o dano, propiciar a regeneração. Ele deve se restringir à área em que efetivamente houve o dano, porque senão ele prejudica até a capacidade econômica desse sujeito de promover essa reparação ou de fazer a sua defesa, porque ninguém consegue fazer a defesa no âmbito ambiental sozinho. Ele precisa de um advogado especialista e você ir lá e dizer, não, eu vou embargar porque essa não é uma área de soja, ele não come soja, então não é subsistência. Não, mas se ele não tiver essa atividade econômica, ele não consegue pagar um profissional para ir representá-lo, né? Essa resolução do Conselho Monetário Nacional deixou por um ano, praticamente um ano, esses produtores sem crédito rural. E aí, senador Mourão, não é crédito rural com subvenção, equalização de taxa de juros, desembolso do Tesouro, não. Quando vem essa resolução e vai para o manual de crédito rural, é a finalidade rural, é crédito rural, é recurso privado. Então, se eu vou lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eu vou pegar um crédito com juro livre, não posso, porque eu tenho um embargo na minha propriedade. Certo? E também não está relacionado aqui se há uma análise. Não, o banco não cabe análise ambiental. O banco só vai olhar, tem ou não tem embargo. E aí nós começamos a degenerar o conceito. Porque o conceito do embargo, ele é preventivo. Por isso que nós estamos discutindo o embargo sem parar. Porque dentro do próprio governo há uma ala que entende o que é o embargo, entende que se tem que respeitar a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, que o objetivo do embargo é preventivo, e há uma outra ala que quer transformar o embargo numa punição. E essa falta de comunicação leva a um tensionamento que só vai chegar a uma conclusão, que nós precisamos mudar o arcabouço legal.
Ó, não podemos deixar essa liberdade desse poder de polícia com esses departamentos, porque eles não sabem utilizar esse poder de polícia. Eles acabam extrapolando e avançando sobre garantias constitucionais. E é isso que nós vamos chegar. É ali que nós vamos chegar. Então eu espero que a gente consiga entender tudo aquilo que a gente consegue melhorar dessa legislação, para que, de novo, a gente consiga chegar ali em quem é o contraventor de verdade, contumaz, né? Aquela pessoa que vai lá, faz uma supressão vegetal, faz um incêndio, sai dali, vai para outra área, vende aquela área, né? Que é o grileiro, efetivamente. Daquele que realmente tem um embaraço agora e não consegue sair do lugar, né? Foi até citado aqui a questão dos assentamentos, né? Olha que absurdo, assentamento da década de 70, onde lá atrás criou-se um modelo em que a reserva legal era em condomínio. Então eu tenho uma reserva grande, eu sou um assentado, a minha área onde eu produzia está lá na matrícula, tudo, eu poderia utilizar ela toda, porque tinha uma reserva legal minha lá, né? Bom, essa reserva legal foi invadida. E agora, o banco não concede crédito para esses produtores. Por quê? Porque, olha, cadê o CAR da sua reserva? Sua reserva está desmatada. Bom, aí vai falar sobre desapropriação? Não, mas são pequenas famílias também que estão lá. E quando entra na discussão de desapropriação, aí alas ligadas ao governo são contrárias à desapropriação dessa invasão. Então, olha o imbróglio que a gente fica. O INCRA diz, essa área não é minha, essa reserva legal não é minha, então eu não tenho que fazer o CAR dessa reserva legal. O órgão ambiental estadual fala, não tem como resolver, também não é do Estado. O produtor rural não tem como resolver, porque na matrícula dele diz que as duas matrículas são indivisíveis. Peraí, mas não vamos resolver então? É insolúvel isso? Não é possível, né? E a gente continua tocando isso para frente, tocando e aumentando as tensões. E não bastasse isso, né? Aí nós temos órgãos, e novamente eu repito, a resolução do Conselho Monetário Nacional, que ignorou que o embargo não é uma punição, saiu de uma manifestação do Ministério do Meio Ambiente. Eu sei as pessoas, o nome das pessoas, o cargo, a função. Se o IBAMA não foi consultado, tem alguma coisa errada, porque o IBAMA é o órgão que trabalha hoje o embargo a nível federal. Então, deveria ter sido consultado, e eu espero, assim sendo consultado, que diga, não podemos associar uma punição que é a retirada do crédito, retirando o crédito desse indivíduo, desse produtor rural, desse poceiro, eu vou estar transformando esse embargo numa punição, e aí eu começo a ter problemas, porque a ideia do embargo é ele ser ágil, é dele ser preventivo. E aí eu não vou estar preservando aquilo que traz o artigo 5º da Constituição, que é a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, que alcançam também os processos administrativos. Então, infelizmente, nós enxergamos que se o conceito para o qual foi criado o ato administrativo fosse respeitado, talvez nós não estivéssemos discutindo isso. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: esse decreto que possibilitou esses embargos gerais preventivos, ele diz que o produtor rural ele deve tomar todas as cautelas para evitar o incêndio, ele deixa muito vaga a responsabilização, não entrando aqui no caso concreto, mas ele deixa muito vaga essa responsabilização, mas em nenhum momento o poder público assume a sua responsabilidade. Então, áreas que não são aquelas áreas de domínio da beira das rodovias, todo mundo sabe que é entrada de fogo, todo mundo sabe. Para o produtor assumir a responsabilidade daquela área ali, o senhor sabe como que é extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Então, nem o Estado assume nem passa para o produtor, né? Para ele poder ir lá e fazer os tratos culturais ali. Pode até plantar uma gramínea, pode plantar soja, não pode plantar milho, porque milho entra fogo também. As áreas indígenas, tá? Muito incêndio começa em área indígena, seja culturalmente, senador, que ainda tem a questão cultural, e seja não, também, seja por questões diversas. Qual que é a assunção de responsabilidade do poder público em relação a instruir essas comunidades indígenas, em relação a averiguar? O Estado de Mato Grosso, numa reunião que eu tive com o Corpo de Bombeiros, dizia que o aparato do Estado de Mato Grosso é utilizado muitas vezes para apagar incêndios em áreas federais. Então, assim,
toda responsabilidade para os privados, nenhuma responsabilidade para o poder público. Não há uma norma dizendo que um agente público que deveria tomar uma conduta e não tomou deve ser responsabilizado. Deveria ter feito um plano nacional de prevenção de incêndios e não fez, deveria ser responsabilizado. Não, mas o privado, a pessoa lá que tem até quinta série, que está a uma distância de 300 quilômetros de uma cidade, ele é obrigado a saber que tem um embargo geral preventivo, né? Então, assim, esse desequilíbrio, essa falta de sensibilidade vai nos fazer chegar a uma manutenção, a uma alteração do Código Florestal, a uma alteração da Lei de Crimes Ambientais, e nós vamos precisar ter muita maturidade, mas nós temos que debater isso, porque não há maturidade dentro hoje do poder público e do conjunto de órgãos do Executivo para saber qual que é o limite da sua atuação. Infelizmente, não há essa maturidade para saber onde é o seu limite de atuação. A lista de embargo parece um prêmio. Quanto mais ela aumenta, parece que nós vamos chegar na COP com 130 mil imóveis bloqueados e o Brasil vai ganhar um prêmio. Vamos ser chamados lá na frente e vão dizer, olha, né, parabéns, Brasil, aumentou a sua lista de embargos. Isso nunca vai acontecer, porque não há uma medida, um trabalho efetivo para reduzir a lista de embargo. Não há. E deveria ser isso. Nós deveríamos trabalhar para paulatinamente reduzir e trazer o pessoal para esses produtores para a legalidade e para a regularização. Então é isso. Eu acho que nós precisamos entender que nós temos que ajudar as pessoas a se regularizar. São humanos, são indivíduos. A dignidade da pessoa humana, que é o princípio que deveria desempatar os conflitos entre princípios na Constituição, simplesmente estão sendo ignorados. A dignidade da pessoa humana. E também entender que quando a gente fala para fora, nós estamos representando o Brasil. Se você está numa posição de representar o Brasil numa COP, você está lá para vender o Brasil. E não é para dizer que o Brasil não presta. Eu acho que nós estamos chegando num momento em que isso vai ser testado. Nós vamos começar a entender, através das manifestações do Ministério do Meio Ambiente, se realmente nós viramos a chave e sacamos que estamos todos do mesmo lado, ou se ainda nós estamos trazendo a rivalização ideológica para o campo ambiental, onde ninguém vai ganhar nada com isso, muito menos o meio ambiente. Obrigado.